A educadora, ela acompanhou a evolução dos tempos e cumpriu seu papel a cada etapa da história da comunicação. Se hoje nós temos milhares, centenas de opções de mídia, de YouTube, de possibilidades, houve um tempo em que ou era rádio educadora ou não existia comunicação em Uberlândia. A pessoa vinha para a cidade, quem morava na roça e tal, como que ela mandava um recado, não tinha telefone, não tinha nada, como que ela mandava um recado para a família falando se ia demorar aqui, se ia voltar, quando que ia. Então ela usava esses comunicadores, né, tipo o Alfredinho, e falava: Alfredinho, manda um recado para mim. Aí ele vinha: olha, fazenda não sei o que, o fulano está aqui, pediu para falar que está tudo bem com ele, mas ele só vai chegar amanhã, né? Quando a Rádio Educadora inaugurou, o Brasil tinha 82% da população morando na zona rural e 18% morando na cidade. O único meio de comunicação que existia para 82% da população eram as rádios. Educadora. Naquele tempo, 1953, não era fácil montar uma estação de rádio. Havia a série de obstáculos técnicos, tudo era importado, custava muito caro, exigia-se muito dinheiro para isso aí. A cidade só tinha, em 1953, uma emissora de rádio, que era a Rádio Difusora. A Rádio Difusora era mais ligada a pessoas do Partido Social Democrático, PSD. E algumas pessoas resolveram criar uma estação de rádio, uma nova emissora, para fugir daquela obrigatoriedade PCDista que existia naquele tempo. Não foi fácil essa coisa. Como todas as ideias aqui em Uberlândia, houve quem apoiasse e houve as pessoas que, por interesse próprio ou por outras convicções, combatessem a ideia. Então, a Rádio Educadora de Uberlândia nasceu de um conjunto de pessoas mais ligadas ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. O Brasil tinha a opção, por exemplo, nem estrada tinha. Aquele pessoal, tem uns que iam na cidade uma vez por ano, outros uma vez por mês, né? Por semana já não tinha possibilidade. Isso só veio acontecer na década de 70, né? Porque o Brasil, até no final de 1950, ele fez a opção, era ferrovia, que interligava os maiores municípios. Depois fez a opção para o rodoviário, né? E aí ficou mais fácil, surgiu mais rodovia, veio o asfalto, mas isso demorou a chegar. Então o rádio tem um papel até hoje, porque a imensidão do país é continental, né? Na hora que você vê o tamanho do país, estados que ainda não chegou, né, o mínimo, a rádio cumpriu e cumpre esse papel até hoje. Com o apoio do deputado, então deputado federal, Mário Palmério, de Uberaba. Foi o Mário Palmério que deu todo o apoio e cobertura política, porque a criação da nova emissora, concorrente da que já existia, sofreu um combate acirrado, um combate muito grande. O governador Juscelino Kubitschek foi muitas vezes acionado para pedir ao governo federal que não autorizasse, que não desse essa concessão a uma emissora nova em Uberlândia. E ele se dirigiu ao governo federal pedindo, dizendo que Uberlândia já estava muito bem com a estação que tinha, não precisava de outra. No dia 16 de junho de 1953, foi a inauguração oficial
da Rádio Educadora de Uberlândia, com a presença da Ângela Maria, que era uma cantora que na época estava com todo o seu sucesso. Então o seu Moacir Lopes Carvalho, que era o diretor na ocasião, então contratou a Ângela Maria para que viesse fazer o show no auditório da Rádio Educadora, né? De brincar, de te amar. Mais tarde, depois de alguns anos, o controle acionário da Rádio Educadora foi adquirido por outro grupo econômico, político, que era o da União Democrática Nacional, da UDN. E assim permaneceu, então, durante a maior parte da sua história. Foi uma história, assim, interessante que, imagine-se a coragem. Já existia uma estação de rádio rival que absorvia todo o potencial que Uberlândia tinha de artistas, compositores. E a Rádio Educadora, então, começou a formar o seu plantel, seu pessoal. A Educadora nasce com parte da família Castro Santos, com o Nicomedes sendo um dos acionistas, tem o Mário Palmério, tem o Israel Pinheiro, tem grandes nomes da política do estado de Minas e do Triângulo, mas ao longo dos anos 50 e anos 60, as ações vão sendo centralizadas no Nicomedes para depois passar para o seu Ari e estar até hoje com o Arizinho. A minha família esteve presente nesses 70 anos e, como eu disse, vários profissionais, né? Para não citar todos, para não lembrar de todos, vou citar o nome de Moacir Lopes de Carvalho, que foi o grande gestor da Educadora nos seus primeiros passos. Nesse momento nós estamos inaugurando a 4ª geração, chegando à 4ª geração. Eu já estou aqui por volta de 35, 40 anos na emissora e vamos entregando o bastão para a 4ª geração. Papai foi toda a vida apaixonado, ele passava o dia inteiro falando só da rádio, ele queria crescer e crescer porque tinha. E quando o AM caiu, né, que começaram a vir as FMs e tal, ele ficou aborrecido. Não, nós temos que melhorar a Educadora porque tem que crescer e tem que fazer junto. É uma cidade desacomodada. Parece que não se compraz em ficar sentada esperando o tempo passar, não. Quer modificar. A Uberlândia sempre teve essa característica. E a Rádio Educadora apoiou sempre, porque a gente já observou que em alguns lugares outras emissoras foram contrárias a coisas importantes e a Rádio Educadora nunca foi. O rádio era a forma que as pessoas utilizavam para protestar, reivindicar. E a Rádio Educadora sempre esteve presente na vida política de Uberlândia, tá? Porque, inclusive, alguns dos seus fundadores gostavam de política, né? Acompanhavam a política. A rádio sempre teve seu repórter na Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal, acompanhando o Legislativo. E nós tivemos fatos na década de 80 que dá livros e livros, né? Historicamente, a rádio sempre acompanhou a política. Teve uma certa época, no que eu me referia da época do senhor Moacir Lopes de Carvalho, a Câmara de Vereadores de Uberlândia tinha 1, 2 reuniões por semana, a Rádio Educadora transmitia ao vivo. A cidade parava para ouvir os vereadores e as demandas da comunidade. Isso na década de 50, 60. E a rádio se transformou numa grande força política e social da cidade. Antes da televisão, né, que faz ao vivo, começaram a fazer ao vivo e tal, mas não tinha televisão, era rádio. Então a rádio fazia política principalmente, né? Além de fazia todo tipo de serviço, mas fazia política. Então ia para a rua fazer eleição,
que era assim, a gente ficava no radinho escutando apuração dos votos, como é que chama? Na sessão tal, foram tantos votos, e a gente ficava sempre torcendo, porque a gente politiqueiro, né? Então, nós ficávamos com o radinho ligado o dia inteirinho. Agora atenção, exatamente 5 horas da tarde, e a partir de agora eu convido você a estar junto com a gente na cobertura das eleições 2020 com a nossa apuração. Eleição matematicamente definida no segundo turno acaba de declarar o TSE. Então, matematicamente, haverá segundo turno para a presidência da República, declaração oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Boa noite, senhoras e senhores. Novamente os 7 homens da notícia e educadora movimentando a reportagem da emissora mais popular, informando sobre o desenvolvimento de toda a aprovação do processo de funcionamento da Faculdade de Medicina e Cirurgia de Uberlândia. Era um time de jovens entusiastas e entusiasmados e outra coisa, sabiam que tinham na mão um canhão da informação. Ou se dava notícia por ali, ou não se dava notícia em lugar nenhum. E neste momento, nós temos a grata satisfação e o prazer de conversar com o ilustre ministro Rondon Pacheco, chefe da Casa Civil da Presidência da República, que se encontra em Petrópolis, juntamente com o presidente Costa e Silva, e que telefonou na tarde de hoje para Uberlândia comunicando a aprovação do processo que dá condições de funcionamento à Faculdade de Medicina de Cidade Jardim, e que neste momento dirige a sua mensagem aos ouvintes de Uberlândia e de todo o Brasil Central através da Rádio Educadora. Uberlândia preenche todas as condições para ter a sua escola de medicina, porquanto já possui outras escolas altamente conceituadas do ensino superior. O processo da Fundação Escola de Medicina de Uberlândia foi daqueles mais bem constituídos, mais bem preparados, apresentados até hoje perante o Conselho Federal de Educação. O Uberlândia Esporte ia disputar o primeiro campeonato nacional, foi visitar a Rádio Educadora e o senhor Ari de Castro Santos, com o Dantas Ruas, que era o gerente dele, o grande artista dele, que tinha trabalhado na Rádio Nacional do Rio, o convidaram para narrar futebol, jogo do Uberlândia, fazer programas esportivos, comandar uma equipe esportiva na Rádio Educadora. Então a Educadora, Danilo, ela tem uma participação na arrancada do Uberlândia Esporte Clube. A Educadora é uma das promotoras da construção do Parque do Sabiá, certo? Porque pouca gente sabe, mas para construir o Parque do Sabiá, o Uberlândia Esporte arrumou um grande garoto propaganda, que foi o Dirceu Lopes. Uberlândia precisa fazer um gol para se tranquilizar. Levanta a bola para a boca do gol, subiu o Carlão, tocou de cabeça, a bola vai entrando. A gente tinha uma convivência muito boa entre nós, os comunicadores. A disputa no ar era muito forte, mas a Educadora era a grande rádio daqui e entrou muito forte no esporte. A concorrência era muito boa, mas entre nós, os radialistas, a amizade também era muito boa. Um precisava de ajuda, o outro ajudava fora do ar tranquilamente. Na Copa de 70, Brasil campeão, e o papai era muito animado, toda a vida gostou muito de festa, e ele encomendou uma escola de samba. Se o Brasil ganhasse, era para eles irem para a porta da Educadora, que na época era ali na Afonso Pena, que era para ir para lá para fazer uma batucada. Mas a gente estava achando, aí ele contou para nós e tal, e nós achamos que assim, vai ser né? A cidade inteira foi para Afonso Pena, não cabia ninguém, né? E esse pessoal saiu andando, sabe, na cidade batucando. Olha, isso foi a noite inteirinha de festa
para a escola de samba, cujo papai era presidente da escola Tabajaras. Foi no balcão de emprego onde eu fiz meu nome. Hoje eu não sou conhecida pelo meu sobrenome, mas sim a Dindinha do balcão de emprego. Qualquer pessoa, qualquer empresa que você vai, você sabe quem que é, através da Rádio Educadora. Tenta fazer só uma continha simples. Coloca 40 vagas, coloca 20 dias no mês. Então são 800 vagas mês. Vezes 12 meses, você vai ter o quê? Você vai ter 9.600 vagas ano. Vezes 10 anos, você vai ter 96 mil vagas. Vezes 30 anos que isso ficou no ar, eu cheguei a ousar uma vez dizer o seguinte: a educadora empregou, reempregou e voltou a empregar toda a população de Uberlândia. Descia a vaga, chegava, cumprimentava, e perguntava se eu lembrava. É claro, não lembrava, não dava para lembrar. Pois é, eu sou proprietário dessa empresa aqui, deixava o cartãozinho, sabe? Eu tive meu primeiro emprego aqui, encaminhado por você. Na época, eu estava com tantos anos. E a gente curte aquela amizade boa. É muito difícil você não encontrar uma pessoa aí na sua faixa etária de 60, 50 anos que não tenha utilizado ou o balcão de empregos ou o balcão de negócios, que foi outra atividade que a educadora fez, que hoje seria o grande mercado livre da internet e assim por diante. Então ela sempre ousou. A queridinha da cidade, ela era tratada de queridinha da cidade. No cantinho do seu rádio. O rádio, motorrádio, né, que pegava antigamente a AM, sabe? O telefone era o 2340, que eu ainda lembro até hoje. Mas a rádio o balcão de emprego ganhava da Rádio Educadora. Era uma empresa só, mas ela era mais, sabe? O maior concorrente da Rádio Educadora era o balcão de emprego, que as outras emissoras perdiam para ela. Era o único serviço gratuito que atendia todo tipo de pessoas, tanto procurando emprego quanto oferecendo emprego. Todo mundo sabia, era um balcão de emprego. Então foi assim, a Dindinha é uma marca na cidade. Muitos falaram como que pode uma empresa como a Rádio Educadora não cobrar de ninguém para vir em busca de emprego. Pelo menos o empregador, muitos deles chegaram a falar isso para mim. Viu? Essa foi a utilidade pública mais pública que a cidade já teve. O Moacir Lopes de Carvalho era do Lions, né? Então tinha as campanhas para angariar fundo para cadeiras de roda, né? Que saíam as pessoas mais, vamos dizer assim, abastadas da cidade, indo nas casas para recolher vasilhame e poder vender, né? Só para você ter uma ideia, quando você pega em alguns arquivos, tem a educadora puxando campanha de vacinação contra a poliomielite, tem a educadora fazendo campanha da garrafa, tem a educadora fazendo campanha junto com o Rotary Club ou com o Lions Club, até porque nisso ela unia os diferentes segmentos, ora para construir uma escola, ora para reformar um educandário ou para botar um posto de saúde. Então são 70 anos dedicados 100% a Uberlândia, com gente de Uberlândia. O rádio também, ele sempre teve um papel de ser defensor especialmente dos injustiçados e dos menos favorecidos, vamos dizer, financeiramente. Então, o rádio é a voz, e será a voz do povo. No Dia das Mães, eu recebi 590 cartas para anunciar o Dia das Mães. Foi quando surgiu o apelido de deputado. Ah, é? Foi aí que o pessoal te elegeu. Houve um comentário lá desse melhor programa e tal, nós temos que pedir o Alfredinho. Isso, então, o Moacir ficou sabendo daquilo e me chamou lá um dia e falou: escuta, me falaram que você recebeu 590 cartas para anunciar o aniversário da mãe, durante um mês de maio você recebeu as cartas tudo. Falei, é verdade, tá arquivado. Então, aqui. daí surgiu o deputado. Fui lá e mostrei, tinha muita gente lá, naquela hora que estava tomando café. Você está parecendo um deputado, eu sou o diretor da rádio, não recebo nem 5 cartas por dia, você recebe 590 cartas para anunciar o Dia das Mães? Falei, pois é, Moacir, aconteceu isso.
discoteca era grande, um espaço grande, porque os discos, né? Era LP e o compacto, mas tinha até, na Rádio Educadora, tinha até de 78 rotação, 45, sabe? A gente ficava, muitas vezes no domingo, quando a gente tinha mais tempo, a gente ficava curioso, né? Para ver música antiga, flashback, né? Tinha um programa flashback, né? A gente gostava de ficar olhando aqueles, ouvindo, para ver o que era bom para colocar, né? Dava sugestão, a gente buscava dar sugestão, eles pediam também, né? Então, vamos ouvir, você vai cantar neste momento em que a Rádio Nacional está transmitindo em conjunto com a Rádio Educadora de Uberlândia em homenagem a você. Vamos ouvir o quê? Come Sinfonia. Come Sinfonia. Maestro Severino Araújo com a orquestra da Rádio Nacional acompanha Nalva Aguiar. Outra coisa também que eu sempre gostei muito de comunicação, tinha dentre tantos programas, o Dantas Ruas, que foi um ícone nosso, tinha um programa chamado Eu Destaco Você, em que ele escrevia uma crônica, normalmente sobre um personagem ou sobre um fato, né? Eu entrava no horário da crônica. Eu começava meio-dia, né? Eu chegava lá no horário da crônica do Dantas Ruas. Então eu gostava muito. Depois eu ficava até a oração do anjo às 6 horas. Era, assim, gratificante, sabe? Era um trabalho que eu me apaixonava, eu gostava mesmo. E eu fui com Dantas no Rio. No dia que nós fomos na Rádio Nacional, Danilo, os caras paravam para falar com o Dantas, né? Tinha o Ismael Silva, que foi um dos grandes compositores de samba do Brasil. Quando viu o Dantas, ficou doidinho. E, aliás, dizem, né, que o Stanislau Ponte Preta escreveu o Primo Altamirando, é uma referência ao Dantas, que chamava Altamirando Dantas Ruas. Escrevi uma crônica que era lida ao meio-dia. Boa tarde para você. Esse programa, então, homenageava as categorias profissionais, todas elas, né? Até o jornalista, o barbeiro, o ferroviário, todas as pessoas, então, eram escolhidas e homenageadas em um desses programas. Era um programa que tinha uma grande audiência na cidade, porque todo mundo queria saber qual a classe que ia ser homenageada naquele dia. O senhor mesmo quem redigia essas crônicas? Sim, eu redigia as crônicas e entregava para o Moraes César. A emissora funcionava ali na rua Legar Maciel, em frente ao atual edifício do Baú Vilela. Então, o Moraes César pegava as crônicas e logo se sentava, tinha um pequeno estúdio e ali ele lia essas crônicas diariamente, né? Eram crônicas bastante apreciadas pela população. Boa tarde para você, jornalista. Constituiu sempre tarefa difícil e perigosa dizer a verdade. E ainda que, durante toda a existência da humanidade, tenham existido sempre homens que não silenciassem ante as injustiças, não se aprendeu ainda a respeitar essas pessoas. E por isso, ainda hoje, vemos-las agredidas, desrespeitadas, salpicando muitas vezes com o próprio sangue a bandeira de luta. A família sertaneja se reúne para contar causos, ouvir o som da passarada, ir no manso e remanso das águas que banham o cerrado. Em 1958, participaram pela primeira vez de um programa da Rádio Educadora aqui em Uberlândia. Ainda não tinha o nome de Pena Branca e Chavantinho. E aí a gente pegou, fomos no programa de manhã cedo, fomos pra lá. Chegamos lá, nós nem tocar direito, o meu Chavantinho não sabia tocar violão direito. Eu mais ou menos. Aí perguntou o nome da dupla, o coronel Popó perguntou, como é que é o nome da dupla, meu filho? Fala o nome, eu falei, não sei, o meu nome é José. Eu falei, o meu nome é José, e eu sei, o Ranulfo. Não, mas não pode ser assim. Vamos lá. A gente estava demorando muito, falou, meu irmão, não precisa cantar junto. E engraçado que a educadora depois, parece que ela emprestou um pouco do sangue para a Paranaíba FM. Hoje, a Paranaíba FM faz o que a educadora fez no passado.
grande dupla. E eu vi isso nos tempos da Paranaíba, eu ouvi isso do João Paulo e Daniel, eu ouvi isso do Leandro e Leonardo, eu ouvi do Zezé de Camargo e Luciano. Você quer fazer sucesso no Brasil, tem que tocar na Paranaíba, tem que começar por Uberlândia. Jean Giovanni falava isso direto. Esse aí eu cheguei a participar uma vez só, sabe? Era dos programas infantis, né? Com o público. Então eram lá no auditório da Rádio Educadora, tinha lá, ia sempre pouca criança, 10, 15, e quem apresentava esses programas infantis, pelo menos no sábado, era o Luiz Antônio Ribeiro, muito conhecido em Uberlândia pelo pessoal da nossa época como Sopa, né? E tinha o patrocínio da Balas Rintintim. E uma vez eu participei desse programa e ganhei as Balas Rintintim, né? Era tudo ao vivo, né? Programas ao vivo. Então eu ficava coordenando, né, os horários, fechava, colocava propaganda, música, né, nos intervalos, né? Era isso, e eu gostava muito disso. Não dar furo, né? Essa coisa toda, aquela preocupação. Era uma mesa grande, né? É um estojo de veludo branco. Abro, Nora. Você é mais curiosa que eu. Nora, que maravilha! Um colar de rubis. Sim, muito bonito. Parecem gotas de sangue os rubis. E a radionovela, naquela época, eu estou falando de 60, 65 anos atrás, você tinha dificuldade até de gravar. Então as radionovelas eram ao vivo. Você tinha os radioatores, né? E que produziam essas novelas. E tinha uma figura, e no caso da Educadora, então, marcante, que era o Juca 38. O que o Juca 38 fazia? Fazia sonoplastia. Então ele fazia com a voz um gato, fazia o barulho de trovoada, fazia tudo e você ouvia tudo aquilo. E contam que uma vez ele tinha que botar queimar um papel, né? E ele esqueceu o fósforo. E aí o que ele fez na hora? Ele fazia aquilo e o radioator acompanhava. Ele rasgou o papel. E o radioator tinha que falar, na cena que era original, que cheiro de papel queimado. Como ele não levou o fósforo e não queimou e rasgou o papel, o radioator falou, que cheiro de papel rasgado. E isso ficou marcado. De fato, a Educadora é muito dinâmica, ela sempre acompanhou o seu momento. Ela já foi a queridinha da cidade, ela já passou por vários momentos com o seu tipo de programação. Nesse momento, nós estamos fazendo uma programação voltada para o público adulto, mas com jornalismo. Sempre uma emissora informativa. O importante é isso, deixar o retrovisor para trás e olhar para frente. A rádio hoje, como sempre foi, é um instrumento de formação de profissionais. E esses profissionais vão depois evoluir em outras atividades da comunicação. E a comunicação de radiodifusão começa na rádio. E a rádio é o berço disso tudo. E eu espero que no futuro a Rádio Educadora seja uma televisão também. Educadora, rainha do espaço, seu nome ressoa no ar. Em Uberlândia, seu berço querido, seu nome começa a cantar. Educadora no ar, você é a mensagem vibrante de toda a beleza, de toda a grandeza deste seu povo gigante.